Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pra Que Marido? A gente cuida do seu imóvel. Agende uma visita 3026-5000. Olá, mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV. Estou recebendo a visita do Dr. Thiago Souza, ele que é esterileuta, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, o termo correto para quem faz reprodução humana ou reprodução assistida é esterileuta. Mas além disso, você também tem mais uma especialidade. A formação principal é ginecologia obstetrícia, né? E aí a Certo. subespecialização, reprodução humana. E tem esse nome esterileuta. Esterileuta. Bacana, mas com todo esse nome, né, que pode gerar dúvidas ou não, a gente vai falar de um assunto muito legal, do climatério, da menopausa. Quantas mulheres hoje não estão passando por essa fase e estão deixando todo mundo louco em casa? Às vezes sem saber como resolver, não é verdade? Com certeza. O que você me fala sobre o climatério? Qual a diferença que tem de climatério para menopausa, para TPM? Está tudo junto, misturado ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Na verdade, a TPM está associada ao ciclo menstrual da mulher. Então, algumas mulheres fazem com a oscilação hormonal do estrogênio durante o ciclo menstrual, elas acabam tendo alguns sintomas que atrapalham a vida cotidiana delas. Que é a tensão pré-menstrual. Algumas pacientes têm insônia, irritabilidade, entre outros fatores. Algumas pacientes hoje chegam a ter até mesmo uma dificuldade para trabalhar nesse período. E aí a gente caracteriza essa síndrome um pouco diferente, que é a síndrome disfórica menstrual. O climatério é a faixa de transição entre o período reprodutivo da mulher e a menopausa em si. A menopausa é só uma data específica que a gente dá para quando a paciente tem mais de um ano já sem menstruação. Então, o climatério, vamos dizer, é o intermédio. É o intervalo entre essas duas etapas. E qual a idade, geralmente, que uma mulher começa a entrar nessa fase? Isso varia um pouco de população a população. No Brasil, a faixa etária é entre 48 e 51 anos. Mas, buscando dados da população mundial, tem população que chega a entrar na menopausa aos 40 e até aos 55 anos. E são divididos em 3 fases, é isso? Sim, é o período pré-menopausal, o período do climatério e o período pós-menopausal. Que nós já falamos esses nomes complicados. Então é o seguinte, a mulher está ativa, né? Ela está podendo reproduzir, depois ela entra no intermédio, onde começa a haver uma transição, ainda ela está com possibilidade de reprodução ainda? Durante esse período, se essa mulher ela não tem uma faixa hormonal de FSH acima de 30, durante os 2 primeiros anos pode acontecer dessa mulher ter uma ovulação, porque no climatério, nessa transição, ela não para de uma vez de ovular, tanto é que ela deixa de menstruar mensalmente e passa a menstruar, às vezes, muito bagunçado, que incomoda um pouco também. E durante algum desses ciclos dela, ela pode ovular. Então, existe um risco pequeno dela engravidar. Então, essa mulher ela tem que se fazer uma contracepção nela e ela tem que ser orientada disso. Alguns profissionais dizem que na época do climatério essa paciente não engravida e vez por outra a gente acaba se confrontando com uma dessas pacientes grávidas. Agora uma pergunta, a mulher está passando por essa fase do climatério, mas ela quer engravidar e eu sei que você falou que tem essas oscilações. Existe um tratamento para prolongar para que ela não entre na menopausa e possa ter filhos ou não? José, infelizmente esse é o nosso grande desafio hoje da reprodução. Infelizmente a gente não consegue voltar no tempo e nem parar essa evolução. Existe hoje alguns trabalhos muito pequenos de algumas pacientes que estavam perimenopausal e até mesmo no início da menopausa que se foi tirado o ovário dela e colocado em pacientes jovens e esses ovários voltaram a produzir óvulos. Então, isso é uma pesquisa muito pequena e que a gente não consegue ainda definir o que vai acontecer para o futuro. Mas hoje, não. Então, quando entra para esse caminho, não tem volta? Não, infelizmente não. Com óvulos próprios, não. O que a gente acaba vendo pela televisão mesmo, algumas mulheres engravidando com mais de 50 anos, na verdade, são pacientes que receberam óvulos de outras mulheres. São pacientes óvulo-receptores. Barriga de aluguel? Basicamente. Mais ou menos isso. E uma outra pergunta também me fala mais ou menos as fases. Nós falamos um pouquinho, mas a menopausa, o climatério e depois, definitivamente, a menopausa, né? Tá. Quanto tempo isso? Vou começar lá desde o comecinho, então. A mulher nasce, então ela é uma pré-púbere. Durante a puberdade, por volta de 9 a 16 anos, essa mulher tem a primeira menstruação.
E aí ela entra na fase reprodutiva. Essa fase reprodutiva da mulher vai até o período da menopausa em si dela. Então, isso dura aí mais ou menos dos 16 anos até mais ou menos os 48 ou 51 anos. E depois ela entra na menopausa. É um bom tempo. É um bom tempo, sim. E qual a faixa etária das mulheres, né, em que surge? Hoje, você já me falou que tem essa aí, mas... No Brasil, pontualmente, 48 anos é a faixa etária da mulher brasileira. Isso tem tendendo a subir um pouquinho mais. Entendo, mas ela pode aparecer precocemente também. Pode. Algumas mulheres chegam a ter a menopausa que a gente fala antecipada, que é acima dos 40 anos. Quando ela tem a menopausa antes dos 40 anos, essa mulher, ela na verdade, ela não tem uma menopausa antecipada, ela teve uma falência ovariana prematura. E essa paciente que teve uma falência ovariana prematura, os seus descendentes, as suas filhas, elas têm que ser orientadas, até mesmo hoje, a procurar algum centro de fertilidade para fazer preservação da fertilidade. É genético, então? 4% dessas pacientes têm um cunho genético, mas não é um gene hoje muito esclarecido, tem se buscado muito, mas hoje já se sabe que é mais de um tipo de gene que está associado a isso, mas que tem uma característica hereditária muito forte. E como é que fica a sexualidade? Eu acho que deve ficar um transtorno, né, com todas essas variações aí. A princípio, o que não só também pela irregularidade hormonal, que essa mulher ela tem um pouco da perda do estrogênio, ela tem no final também a perda dos androgênios dela, mas também essa própria bagunça do ciclo menstrual dessa mulher acaba afetando a vida sexual do casal, porque um dia ela está menstruada, no outro dia ela não está, então se perde um pouco o controle. A queda dos androgênios pela falência do ovário quando a mulher já está na menopausa é o que geralmente determina a queda da libido dessa paciente. Nem toda mulher passa por isso. Certo. E quais são as principais consequências patológicas que tem? Quais são os sintomas? As consequências patológicas dessa transição ou da própria menopausa em si, elas têm 3 tipos. As consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. As consequências a curto prazo são essas mais conhecidas e mais difundidas, que são os calorões, os próprios fogachos. 75% das mulheres nesse período vai ter esse tipo de sintoma, a irritabilidade, a insônia, muito, né? E a médio prazo, essas pacientes como a mucosa da vagina, do trato urinário, elas têm a mesma origem embrionária, elas são todas estrogênios dependentes, então elas dependem do hormônio da mulher. Então, a médio prazo, mais ou menos por volta de 1 a 2 anos, essas mulheres começam a ter diminuição do trofismo da vagina, da elasticidade da vagina, da umidade vaginal. Certo. E elas acabam tendo um pouco de queixa de dor. Então, elas acabam tendo dispareunia, dor na hora da relação. A sexualidade vai embora, então. Quando essas pacientes têm um acometimento muito forte por privação de estrogênio, atrapalha bastante. E a longo prazo, aí vão entrar doenças de desmineralização óssea, doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso central. E aí vai. Por isso que a reposição hormonal é importante. E ela funciona mesmo? Hoje, eu costumo indicar essa reposição hormonal para todas as pacientes que têm queixa. Por quê? Porque se funciona muito bem e hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Quando a gente fala em reposição hormonal, não é só reposição hormonal via oral. Por exemplo, se a paciente tem uma única queixa, que é esse ressecamento vaginal, a gente pode lançar mão de alguns cremes de estrogênio de uso local. A paciente faz a aplicação do creme via vaginal e resolve o problema dela, sem acrescentar risco de câncer nem nada. E os implantes? O implante hormonal hoje é o que se tem de mais moderno. Por quê? Porque é um hormônio bioidêntico, né? A mulher vai estar usando o mesmo hormônio que ela produzia quando ela era jovem, então isso acaba não alterando os receptores de estrogênio e essa mulher tem uma boa resposta sem acrescentar risco de cânceres. Ela volta a ter uma vida normal, como se ela só não vai menstruar, mas ela vai continuar... Ela volta a ter uma vida hormonalmente normal. Essa mulher, ela tem a textura da pele volta a ser quase a sexualidade volta. A sexualidade dela volta. Então, eu acho que hoje a paciente ela não deve se privar disso. Mesmo porque hoje a gente já tem acompanhamento dessas pacientes e essas pacientes acabam, mesmo quando elas têm algum tipo de câncer, ele é diagnosticado no começo e a mortalidade dessas pacientes acabam sendo menor no final. Porque tem uma dúvida, assim, né? Toda vez que fala em hormônio, está associado a câncer. Pessoal,
dá, não dá câncer, faço ou não faço? Você Sim. acha que tem que fazer uma boa pesquisa para poder fazer essa reposição? É que antes, quando se lançou a terapia hormonal, antes a gente não tinha hormônio bioidêntico. O hormônio antes era estrogênio equino conjugado. Ô, louco, sério? Então, na verdade, você estava dando estrogênio de égua para as mulheres. Dose cavalar. Exatamente. Então, como afinidades dos receptores acabavam não sendo a mesma, você tinha dano desses receptores e a longo prazo você acabava aumentando o risco de câncer de mama. Doutor Tiago, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais as principais dúvidas que as clientes chegam na sua clínica? Elas chegam, né, fora as que nós já falamos aqui, tem mais alguma outra? A principal dúvida delas é exatamente essa: hormônio dá câncer ou não dá câncer? E a outra dúvida é: doutor, eu vou conseguir voltar a ter minha vida normal? Essa é a principal delas. Entendi, porque ninguém merece uma vida dessa. Até porque todo mundo sofre, né? Todo mundo A sofre. família toda sofre. né? E hoje o interessante é o seguinte: como o machismo hoje tem diminuído, os maridos têm acompanhado as pacientes nas consultas. E o próprio que marido legal. chega e diz: doutor, resolve o nosso problema. Então é muito legal porque eles hoje têm a consciência de que é uma fase e que essa mulher ela não tá negando ao sexo por E se tiver um tratamento desejo. vai poder voltar Exatamente. normalmente. Lembrando que o homem tem andropausa também, né? Com certeza. Eu não conheço nenhum que assumiu que tenha, mas tem. Tem, com certeza. Existe um estudo que diz que a partir dos 50 anos, 50% dos homens já tem queda da testosterona. Faz um exame, se a testosterona estiver baixa, pode fazer uma reposição Com ali. certeza. E até mesmo para os homens hoje já existe reposição bioidêntica, implante hormonal, todo o aparato e a gama Então de você trata da tratamento. família toda, então? Com certeza. Bacana. Doutor, quero agradecer a sua entrevista. Quiser falar mais uma coisa importante, né, desse tema, fica à vontade. O que eu acho de importante hoje é que muitas das mulheres, principalmente a classe menos privilegiada, quando elas entram na menopausa, elas deixam de menstruar e acabam deixando de procurar aquele atendimento anual, aquele cuidado que a mulher tem enquanto ela está menstruando. E algumas mulheres chegam para a gente já com casos de câncer muito avançado. Então, eu acho que a reposição hormonal não só traz o benefício para essa mulher, mas faz com que ela tenha consciência de que ela tem que continuar se cuidando até o fim da vida dela. Com certeza, porque se amar é importante. É importante. É isso aí. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.